Bom dia, Gibão, boa tarde, boa noite para aqueles que vão ver depois desse vídeo. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, em Cristo Jesus, e venho trazer uma palavra edificante para mim, para você. Senta, né, e presta muita atenção. Qual é a finalidade de buscarmos mais a Deus? Amém? Que Deus possa falar comigo, com você, de uma forma profunda, direta e clara, né? Então eu gostaria que, amados irmãos, estivesse abrindo em Salmos 42, nós vamos ler versículo 1 e 2, e depois vocês vão no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Tá? O título é Buscando Mais a Deus. Amém? Acompanha comigo a leitura. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Agora acompanha lá no 29, Jeremias 29, versículo 13. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por todas as coisas. Somos gratos ao Senhor, Deus, pelo ar que respiramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos enche de alegria, nos enche, Senhor, com a Tua presença. E nesta manhã, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha invadir as nossas almas, que o Senhor venha levar os nossos pensamentos ao cativo da Tua graça. Deus, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar. Ó Deus, toma a minha vida com propriedade, me usa como instrumento do Senhor para levar a Tua palavra para aqueles que não conhecem o Senhor, mas também alimentar os Teus filhos que precisam ser alimentados, Senhor, que precisam de uma palavra edificante, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha fazer de nós frutos sadios, onde nós possamos frutificar com Sua palavra, onde essa palavra possa fazer diferença nas nossas vidas, mas também do lado de fora, Senhor. Por isso, Deus, usa com poder e graça, que o Senhor possa falar por mim e que o Senhor, Deus, possa alcançar vidas que precisam conhecer o Senhor, que precisam de Ti, Senhor. Por isso, Deus, fortalece os Teus filhos, Senhor, na fé viva, Deus, e também no amor, na paz, e que o Senhor venha renovar as nossas misericórdias para o louvor da Sua glória. Peço também perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas intergressões, que o Senhor possa fazer de nós grandes coisas, Senhor, que o Senhor possa renovar todo o vosso entendimento e que nós possamos, Senhor, nos encher de alegria, principalmente, Deus, nos enchermos da Tua palavra. Por isso te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu só entrar aqui. Então, texto básico é Salmo 42, versículo 1 e 2. E Jeremias 29, 13. A introdução diz assim:
façamos algumas coisas, façamos algumas considerações de maneira pedagógica e analítica sobre a questão da busca por mais de Deus, não apenas porque desejamos ter supridas as nossas necessidades ou ser abençoado. Assim, destacamos o que é preciso para ser um verdadeiro adorador, com um profundo desejo de aprimorar a comunhão com Deus. Aqui ele está falando que nós não devemos só buscar mais a Deus pelas nossas necessidades, pelas nossas causas, né? Mas sim adorar um Deus, né, verdadeiro pelo que Ele é, né? E adorar em espírito e em verdade. Nós somos adoradores, né? Quando entramos na presença do Senhor, nós levamos a nossa mente ao cativo da graça do Senhor, né? Nós temos aquele encontro com o nosso Deus, né? Nós estamos ali adorando, exaltando, reconhecendo que Ele é o único Deus e Salvador das nossas vidas. Então, há vários critérios. Primeiro, as motivações da busca por mais de Deus. Depois, nós iremos ver 3 coisas que nos afastamos de Deus. Terceiro, resultados na vida de quem busca mais a Deus. Amém? Então, nós vamos ver essas 3 questões fundamentais para que nós tenhamos uma vida com Deus. Qual a razão de buscar mais a Deus? A primeira, motivação da busca por mais de Deus. Sua essência, quem Ele é, e não os seus feitos. Segundo, a busca por um profundo relacionamento com Ele. Terceiro, livre arbítrio na decisão. 4, seu poder em nos tomar completos. 5, o desejo de uma mudança de atividades. Então, as nossas motivações em busca por mais a Deus são essa. Primeiro, a sua essência, quem Ele é, e não os seus feitos. Então, nós procuramos mais a Deus não pelo que Ele nos dá, e sim por quem Ele é, né? Um cristão deve olhar a isto, não buscar a Deus por o que Ele vai fazer, porque Ele vai dar para você. Não, nós devemos buscar a Deus por quem Ele é, qual a pessoa dele, né? Porque Ele tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas, Ele tem que ser importante, né? Nós temos que ter a essência de Deus nas nossas vidas. A nossa busca, ela tem que ser intensa por Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, como diz a palavra dele, né? Segundo, a busca por um profundo relacionamento com Ele. Nós temos que ter esse relacionamento, falar com Deus, né? Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos entristecidos, abatidos, abalados por lutas, né? Por atribulações, adversidades, né? A nossa busca, ela tem que
ela tem que ter uma profundidade com Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Ele. Porque para quem que a gente vai correr? Para homens? A palavra de Deus diz que homens são falhos. O nosso correr, né? Para quem nós vamos correr é para Deus, né? É Ele que nos protege, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos consola, é Ele que nos abraça, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos protege, enfim. Então, nós, como cristãos, como filhos do Senhor, servos do Senhor, devemos ter um relacionamento com Ele, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que nos abraça, Ele é um Pai que nos ergue, nos levanta. Filho, eu estou aqui, não se entristece, não tenha medo, né? Eu estou com você. Então, Deus é algo assim maior em nossas vidas. A nossa busca por Cristo Jesus é fundamental e nós devemos ter essa busca constante com o Senhor. Livre-arbítrio na decisão. A Bíblia é um livre-arbítrio, onde você pode se decidir. Há dois caminhos. Ou você segue o bem, ou você segue o mal, né? A decisão é sua. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida fortalecida por Deus, você automaticamente você vai escolher a Deus. Mas se você quer viver pelas suas próprias forças, se você quer ter você quer viver as coisas do mundo, a escolha é sua. Mas saiba que muitas vezes quando vivemos nas coisas do mundo, temos consequências, né? Mas você vai falar assim, mas também quem vive com Deus também tem consequência. É algo de se pensar. Realmente, irmãos, no cristianismo, né, no evangelho, nós também temos consequência. Mas isso é quando nós fazemos algo de errado, que aos olhos do Senhor é abominável, né? Aos olhos do Senhor é incorrigível. Então, quando coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente dá brecha para as coisas de ruim acontecer no nosso cotidiano, a vida do cristão, ele tem que ser uma vida transformada pelo poder da palavra. A vida do cristão tem que ser uma vida de transparência. Quando surgem problemas, escândalo dentro do evangelismo, com certeza a pessoa vai sofrer consequência. Por quê? Porque ela deu brecha para que Satanás viesse e fizesse bagunça, né? A partir do momento que você não tem um relacionamento com Deus, mas você tem algo superficial com Deus, e você não se decide, você não sabe se você está na igreja ou você está no mundo, igual Raimundo, como diz, né? Ditado, no Brasil fala, né? Então, isso com certeza vai afetar no cristianismo. Nós também vamos sofrer consequências. Quando nós cometemos erros gravíssimos, com certeza, nós vamos ter que assumir as consequências. Nós vamos ter que sofrer algo que vai muitas vezes escandalizar a nós que deixamos e que demos brecha para isso acontecer.
Então, o livro, a Bíblia, é um livro sagrado, onde as escrituras são verdadeiras, a palavra do Senhor nos enche de alegria, nos transforma, nos faz vasos novos, né? Leva o nosso entendimento ao trono da graça e temos um relacionamento profundo com o Senhor. Da mesma maneira que nós que somos pais, né, nós temos um relacionamento com os nossos filhos. É da mesma forma, o nosso Deus tem relacionamento conosco. Porque nos momentos difíceis, quem nós vamos correr? Somente a Deus, né? Porque você não pode esperar nada do homem. A palavra de Deus, ela é clara, ela é nítida, ela fala que o homem é falho, né? Ainda mais no mundo atual do dia de hoje, as pessoas são falhas. Muitas delas não têm palavra, não cumprem aquilo, né, que te promete. Muitas vezes a pessoa te decepciona, né? Então, você vai confiar em homens, em carros, em bois, em cavalo, né? Nós temos que confiar somente no Senhor, em Deus. Por quê? Porque é Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos fortalecer. É Ele que vai nos levantar. É Ele que vai pegar na nossa mão. Filha, eu estou aqui, não temas. Eu estou contigo. É Ele que vai andar no nosso barco. É Ele que vai fazer toda e qualquer situação. Então, a escolha minha e sua é essa. Ou você anda na lei do Senhor, ou você anda na lei do mundo. A escolha é sua. Quarto, seu poder em nos tomar completos. Quando você está na presença do Senhor, você sente que Deus está ali, né? Você tem aquela proximidade com o Senhor, você conversa com Ele, né? Você sente a presença dEle, você sabe que você não está sozinho. E quando fala o seu poder nos tomar completo, é quando a sua presença está perto de nós e nós sabemos que Ele está conosco, né? O seu poder nos invade, né, com a sua presença. É algo maravilhoso, manifestoso, né? E Ele nos leva ao cativo da sua graça. Ele nos renova, né? Ele tira todo o cansaço. Ele levanta o abatido, né? Ele levanta aqueles que estão entristecidos. Então, tudo isso, Deus toma ao nosso derredor, com o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Através do seu amor, da sua paz, da sua graça e também das suas misericórdias. Ele renova todo o vosso entendimento e o nosso interior. Amém? E quinto, o desejo de uma mudança de atitude, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, quando estamos, né? Quando nós reconhecemos em primeiro lugar, né, que Jesus é o único Salvador das nossas vidas, quando reconhecemos que somos falhos, né, que somos miseráveis, que somos muitas vezes negligentes da sua palavra, quando nós reconhecemos que nós precisamos de um Deus vivo, o Deus eterno, o Deus que governa o céu e a terra e as nossas vidas, nós sabemos que nós precisamos mudar a nossa vida. Tudo se fez novo, né? Coisas velhas se passaram. A partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, né?
Deus elimina o seu pecado. Deus apaga o seu pecado. Então, o desejo de mudança é mudar, né? O nosso desejo começa aqui, dentro de nós. Mudança de comportamento, mudança no seu jeito de falar, de agir, de ver, de tratar, de pensar. Então, nós temos que fazer diferença, né? Mudança de comportamento, de atitude, de ações. Aquilo que nós fazemos lá atrás, nós não fazemos mais, porque nós sabemos que não agrada ao Senhor, né? Coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, nós sabemos e nós temos a certeza que nós devemos mudar, né? E essa mudança, ela gera quando você está em Cristo Jesus, né? Quando você nasce para Cristo e morre para o mundo. A partir do momento que você vive isso com Deus, né? Um Deus vivo, um Deus cheio de amor, um Deus que leva os nossos pensamentos ao cativo do trono da graça dele, aonde nós temos encontro com ele todos os dias, né? Quando a gente fala com ele, né? Ele nos ouve. Então ele está conosco, né? E Deus guerreia por nós. O nosso Deus vivo nos protege contra o mal. Então, louvado seja o nome do Senhor, quando nós temos sedes e fome da palavra dele, quando nós temos aquela sede, aquela vontade de estar diariamente na presença do Senhor. E isso é fundamental na vida de um cristão, irmãos. Ter o desejo de ouvir sua palavra, de meditar, né, de refletir, de aplicar na sua vida, né, o desejo que nós temos de gerar mudança de comportamento, né, e fazer diferença na vida daqueles que não conhecem o Senhor. Amém? Segundo, 3 coisas que nos afastam de Deus. O primeiro, o pecado. Mas a vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Isaías 59, 3 e Mateus 7, 22 e 23. O que ele está dizendo aqui? Que quando nós vivemos as coisas do mundo, nós estamos fora da presença do Senhor. O pecado faz com que a gente fique distante de Deus. Quando pecamos contra o Senhor, quando fazemos coisas que aos olhos do Senhor não agrada, quando não vivemos para Deus, mas sim para as coisas do mundo, e vivemos no pecado, né? Nós estamos longe de Cristo, nós estamos fora da presença do Senhor. Então, quando o pecado está em nós, nós não reconhecemos quem é Cristo, nós não queremos nem saber de Cristo, nós não se importamos com Ele nas nossas vidas, né? A mente de um cristão para um ímpio é muito diferente, né? O pecador, ele quer viver no pecado, né? Ele quer se prostituir, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer se drogar, ele quer fazer as coisas pela suas próprias decisões. Eles tomam as suas próprias decisões, né? Ele não tem uma vida com Cristo, o pecador. Ele não tem uma vista. Mas você aí talvez vai falar, mas mesmo sendo cristão comete pecado? Nós pecamos. Quem é cristão? Pecamos. Pecamos no jeito de falar, às vezes no jeito de agir, de pensar, de ver, de tratar. Pecamos.
Só que são pecados que Deus perdoa. São pecados que mesmo nós sendo evangélico, nós pecamos, irmãos. De alguma forma nós pecamos. Também eu não posso generalizar e falar que o cristão não peca. Peca, porque às vezes ele olha para alguém, ele critica, né, a atitude da pessoa, às vezes é numa roupa, às vezes é no seu jeito de falar, às vezes é no jeito de agir, às vezes é o cabelo que tá amassado, o cabelo tá mais em pé, tá mais volumoso, enfim, né? Mas são pecados que Deus nos perdoa, mas são pecados assim que quando nós reconhecemos que somos pecadores, né? Porque nós vivemos ainda nesse mundo. A nossa carne grita, irmãos. Por mais que você seja cristão, né? Tem momentos, tem fases da nossa vida que nós ficamos, dependendo da situação que nós vivemos, nós ficamos nervosos. Nós não somos de aço, nós não somos de ferro, né? Tem coisas assim que nós ficamos, né, com ira. A ira, ela chega no nosso coração, né? Nós não podemos ficar irados, mas de vez em quando acontece algum desconforto e nós temos que ser justo e tentar resolver esses desconfortos quando, né, aparece nas nossas vidas. Mas o fato de você ser cristão não significa que você tem que ser tapete das pessoas, né? Também não chega a isso. Você tem que ter sabedoria no falar, no agir, no pensar, no tratar e no ver. E no pensar, né? Você tem que saber lidar com a situação. Mas o pecado, ele está em nós, né? Mas a diferença do pecado é que nós deixamos de viver muitas coisas do mundo, né? A diferença é essa. Quando nós viemos para Cristo, nós morremos para as coisas do mundo. Nós renunciamos muitas coisas para estar na presença do Senhor, né? Por quê? Porque Ele é puro, Ele é santo, Ele é digno de toda honra, de toda glória, né? Nós vivemos para algo santo, né? Digno, né? E nós, cristãos, temos que ter uma vida debaixo da poderosa mão do Senhor, da graça e da sua palavra. Então, a diferença é que nós temos uma vida com Deus, né? O pecado, quando ele está encarnado na pessoa, ela não quer viver as coisas de Deus. Ela quer viver as coisas do mundo. Ela quer viver com as suas próprias forças. Então, as pessoas, elas estão no lamaçal do pecado. Elas estão ali pecando diariamente, né? Mas não são pecados pequeninos, são pecados muitas vezes grandes, né? Grandiosos. Então, o pecado, quando, né, ele está na pessoa, né, ela não quer ter encontro com Deus, ela não quer saber de Deus, ela não olha para Deus, né? Ela age por ela mesma, pelas próprias forças, né? E muitas vezes isso até a pessoa reconhecer quem é Deus, por que ela precisa de Deus, por que precisa gerar mudança de comportamento, de ações, de atitude, é porque ela própria, ela vai perceber que ela precisa de ter um encontro com Deus. Amém? E
aqui como diz, né? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o rosto de vós, para que vós não ouça. Então, a cegueira espiritual na vida do ser humano é muito grande. Quando ele não vive para Cristo, quando ele está separado de Cristo, quando ele não tem uma vida com Cristo, na presença dele, então a cegueira espiritual tampa, né, os olhos da pessoa, né? Ela não quer ter um compromisso com Deus, ela não quer, de fato ela não quer, né? Ela quer viver por ela mesma, né? E muitas vezes isso traz vergonha, né? Vergonha para nós que somos cristãos, né? Então, o pecado, quando ele encarna, né, na pessoa, quando ela vive no pecado, ela está totalmente separada de Deus. Ela não tem compromisso com Deus, ela não está na presença do Senhor, por mais que sejam criatura, né, de Deus, as pessoas, elas não têm compromisso com o Senhor. Então, a cegueira espiritual é um dos motivos que atrapalha, né, o homem, no sentido literário, a viver, a ter uma vida com Deus. Amém? Segunda, a falsa religiosidade. A falsa religião inválida os mandamentos de Deus, Mateus 15:6, é regida pela hipocrisia e faz com que a adoração seja rejeitada. 15:19. A falsa religião inválida os mandamentos de Deus é quando as pessoas distorcem a palavra do Senhor, né? Interpretam a Bíblia de maneira errada. Então, muitos, né? Muitos que se dizem em meu nome, eu sou o Cristo, né? Que tem uma vida assim artificial, né? Falsas religiões que prometem coisas fáceis, né? Falam muitas promessas assim, que Jesus vai te dar um carro, que Jesus vai te dar uma casa, que Jesus dê todo o seu dinheiro, que Jesus vai multiplicar o seu dinheiro e a sua conta bancária. São coisas assim, irmãos, que nós devemos nos preocupar, porque o evangelho genuíno não é isso, né? Deus nos dá, mas primeiro buscai o reino dele, né? E tudo isso está em Mateus, acho que Mateus 26. Deixa eu lá, vamos lá para o versículo, Mateus. Entro em Atos. Evangelho de Mateus. Mateus 26.
procurar aqui, irmãos. Que eu já... Deixa eu procurar aqui. Peraí, que eu dou uma pesquisada aqui. Mateus 6:33, versículo... Nossa, estava na minha frente. Aqui que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, é como diz a palavra, né? Quando a palavra ela é deturpada, né? Os falsos mestres, eles falam, né? Que Deus vai... vem para Jesus, que Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai multiplicar seu dinheiro no banco, assim, essa... Irmãos, não vou falar que isso não acontece. Acontece, mas o principal da gente buscar não é as coisas que Deus vai fazer, e sim é o que Deus o que é Deus, né? O que Ele é, o que Ele é importante para nós, né? A nossa prioridade é buscar a palavra de Deus, o evangelho genuíno, né? A nossa prioridade é adorar um Deus santo, digno de toda honra, de toda glória, mas o fundamento é nós buscarmos a Deus e a sua palavra, né? Essas coisas são acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, nós temos que primeiro buscar a Deus, né? Ter adoração por Deus, ter o desejo, a vontade de estar na presença dEle. Primeiro buscar Ele e a sua justiça, porque Deus é justo, né? Deus é único, né? Ele não quer ver o seu filho mal, Ele não quer ver o seu filho derrotado, né? Ele não quer ver seu filho abatido, desmotivado, abalado, né? E nós temos que buscar os falsos profetas, né? Os falsos religiosos induz a pessoa a fazer coisas que é fora da palavra de Deus, né? Pessoas que dão suas casas, que dão seus carros, seus bens em troca de algo que muitas vezes Deus não vai fazer. Por quê? Deus não é o nosso empregado, irmãos. Deus não é o nosso empregado. Ele faz se Ele quiser. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o controle. É Ele que é dono de tudo e de nós também. Ele é dono das nossas vidas. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Ele morreu por nós naquela cruz por causa dos nossos pecados. Se Ele não desse a vida dele na cruz do Calvário,
talvez nós nem estaríamos aqui. Nós seríamos eliminados deste mundo. Então, Deus, Ele traz para nós a falsa religiosidade, né? O falso religioso é aquele que vive superficialmente, é aquele que não tem um relacionamento com Deus, é aquele que não tem uma vida com o Senhor, e ele promete o mundo e o fundo, né? E as pessoas vivem no engano. O pior é que as pessoas acabam sendo enganadas por coisas que muitas vezes Deus nem falou. E a pessoa acha que Deus falou. E, irmãos, e isso é uma coisa que afeta muito na vida do ser humano. Por causa do falso testemunho, né? Por causa desses testemunhos que são mal, acaba afetando o evangelho genuíno, né? Por quê? Porque muitas das pessoas não querem saber de Deus pelo fato do falso testemunho, né? Por quê? Porque os falsos religiosos prometem coisas que tá fora do normal. Nós cremos que Deus pode nos dar uma casa, sim, mas antes disso, nós temos que buscar, reconhecer que Deus é Jesus e o único Salvador nas nossas vidas, reconhecer que é Ele que domina o céu e a terra, reconhecer que Ele é o dono de tudo, é Ele que faz todas as coisas, mas vai depender da nossa busca, né? Da nossa motivação a Ele, entende? Então, o que Cristo quer nos ensinar, que por causa da falsa religiosidade, muitas vezes os mandamentos de Deus acabam se tornando inválidos. Por quê? Porque esses falsos religiosos deturpam a palavra de Deus, interpreta a Bíblia com má fé, né? Leva as pessoas lugares fora do normal. E a palavra de Deus nos ensina que Deus não é o nosso empregado. Deus é o nosso Pai. É aquele que cuida de nós. É aquele que nos livra de todo mal. É aquele que nos protege. É aquele que nos ensina. Aquele que nos dá toda a direção que é necessária. Então, regida pela hipocrisia, faz também com que a adoração seja rejeitada, né? O falso profeta, né? Faz a adoração ser rejeitada, né? Por quê? Porque prometem um Jesus falso, um Jesus light, né? Um Jesus que faz tudo e muitas vezes as pessoas acabam se decepcionando porque não tem nada a ver, né? Muitas vezes a pessoa cai em golpe, né, de charlatões, e as pessoas ficam aí com a mão na frente e outra atrás. Então, adoração, quando você entra na presença do Senhor, você adora Ele, você reconhece que Ele é o seu único Salvador da sua vida. Amém? A desobediência também. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14. A desobediência, a palavra nos afasta do céu. Quando nós não queremos estar na presença do Senhor, quando nós se afastamos de Deus, nós estamos afastados das coisas do céu. Porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos ligados ao céu,
céu está ligado à terra, mas quando nós se desligamos do céu, o céu se desliga da terra. Então, se nós queremos ser amigos de Deus, nós temos que reconhecer que Ele é o único salvador das nossas vidas. É quando você tem uma vida com Deus, uma busca intensa, quando você eleva a sua vida para Cristo e você morre para o mundo. É como diz a palavra dele: nasce para Cristo e morre para o mundo, para as coisas do mundo. É quando você tem uma proximidade com Deus. E a desobediência muitas vezes nos leva a nos afastar de Deus. Por quê? Porque ao invés de você estar com Cristo, ao invés de você ser amigo de Cristo, você se torna inimigo de Cristo. Por quê? Porque você deixa de viver as coisas de Deus para viver as coisas do mundo. Então, quando nós estamos desobedientes, nós estamos fora da presença do Senhor. Quando nós não queremos nada com Deus, e sim queremos viver as coisas do mundo, isso acaba afastando você do céu, com certeza. Mas a partir do momento que você reconhece que você é pecador, que você reconhece, que você traz dentro de você arrependimento, que você se arrepende dos seus pecados e você quer ter uma vida com Deus, é diferente. Mas a partir do momento que você sai fora da presença de Deus e você quer uma vida uma vida com o mundo, saiba que você está desobedecendo a palavra do Senhor. Amém? A terceira forma, agora nós vamos ver formas de buscar mais a Deus. Primeiro, orar mais. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Jesus é o maior exemplo para uma vida de oração. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali ele orava. Marcos 1,35. Jesus se afastava da multidão para orar, porém ele se retirava para o deserto, ali orava. Lucas 5,16. Então, Deus, Jesus, ele se afastava da multidão para ter uma intimidade com o Senhor, com o Pai. Então, ele saía para o deserto para orar, porque ali ele estava se relacionando com Deus. Ele estava ali falando com o Senhor, com o Pai, Ali ele orava, ali ele colocava as suas angústias, as suas lutas, as suas tribulações, as suas adversidades na mão do Senhor. Então, a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Isso é uma das buscas que nos leva a chegar a Deus, a orar, a colocar as nossas lutas, as nossas tribulações na mão do Senhor, entregar na mão dele, deixar que ele rege em toda e qualquer situação. Amém? Segundo, meditar na palavra de Deus. Devemos examinar as Escrituras, João 5,39, pois erramos quando não a conhecemos. Mateus 22:29. O reino de Deus vem até a nós. Mateus 6:10. Então, nós devemos examinar as Escrituras, Nós devemos meditar na palavra de Deus. Nós devemos refletir, aquilo que a palavra está nos ensinando. Porque Jesus quer nos ensinar, A cada momento que você para, que você lê, que você reflita, que você medita na palavra, Deus vai te ensinar algo diferente, Porque a palavra de Deus, ela renova todos os dias, E
E toda vez que nós meditamos na palavra de Deus, nós nos chegamos a Deus. Por quê? Porque nós estamos alimentando da palavra dele. Assim como nós nos alimenta o nosso físico, né, humano, porque nós comemos todos os dias, né, para sustentar o nosso organismo, sustentar o nosso vigor, a mesma coisa nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias, para que nós possamos ser alimentados na vida espiritual, na nossa vida espiritual. Nós temos que comer também a palavra de Deus, para que nós possamos, em momentos de adversidades, de luta, tribulações, nós possamos também ter força para aguentar, né? Ter estrutura emocional, física e espiritual para aguentar a resolver e solucionar os problemas que venham diante de nós. Então, nós temos que ter isso convicto dentro de nós, meditar na palavra de Deus. Primeiro, orar sem cessar, orar, né? Levar toda a nossa angústia, as nossas tribulações, né? Adversidades na mão do Senhor, colocar tudo na mão do Senhor, né? E esperar Ele responder no tempo dele. Segundo, é você meditar da palavra, é você se alimentar da palavra dele, é você ter um relacionamento com o Senhor, porque mesmo você meditando, você está já se alimentando, porque o próprio Deus vai falar com você diretamente através da palavra. Segundo, adorar mais. Adorar é prestar devido reconhecimento a Deus. Abraão era adorador e foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Romanos 4:20. Deus procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e verdade. É aquele que, quando entra na presença do Senhor, ele esquece o que está ao redor do mundo, ao seu derredor, e ele reconhece que Cristo é seu único Salvador, e ele está ali para adorá-lo, exaltá-lo, né? Levar o seu pensamento ao cativo do trono da graça, reconhecer a necessidade de estar na presença do Senhor, reconhecer que é pequeno, que é humilde, né? Que reconhece que a adoração, toda a glória, toda a honra seja dada somente a Cristo Jesus. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, né? Quando nós adoramos Ele, nós glorificamos, né? A presença dele na nossa vida. Isso se torna aos olhos do Senhor, isso se torna agradável, né? Quando nós adoramos, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pequenos, mas reconhecemos que somos os verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e em verdade, né? Que reconhece Jesus como seu único Salvador da sua vida, reconhece que é necessário estar na presença dele, né? Adorá-lo, exaltá-lo, seu santo nome, porque ele é santo, ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Oferecer o melhor para Deus, oferecer o tempo, as finanças e o talento é fazer sacrifício, assim como fazer a Jó para os seus filhos. Aqui ele está dizendo, você ofertar tudo que é de bom de você, né? É você devolver o dízimo, as ofertas, porque se você tem um bom trabalho, se você tem saúde, se você tem força, né? Se você tem tudo que você tem, é porque Deus
né? Ele te dá isso, né? Mas antes disso, ele te fortalece, né? É você reconhecer que tudo vem do Senhor, né? Todas as coisas que nós temos, irmão, vem do Senhor, porque é Ele que te dá, né? É Ele que te oferece. Então, nós temos que oferecer o nosso melhor para Deus. Tudo que nós for fazermos, nós temos que olhar para Cristo e dizer: Senhor, estou fazendo por amor a Ti. Né? A mesma coisa, você está trabalhando, é como se você estivesse fazendo para Jesus. Né? Você não está ali para você receber mérito, mas você está ali fazendo por amor. Né? Você fazer algo por amor. Não é uma coisa cozinhar, né? Limpar uma casa, né? Limpar a igreja, fazer coisas que vêm agradar a Deus. Né? Por quê? Porque você dando o seu melhor para Deus, Deus vai ficar feliz com a sua atitude, né? Vai ser agradável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Ele vai ver que você está na obediência. Então, quando a gente estamos mais próximos de Deus, nós fazemos com amor em tudo. Nós colocamos amor, nós, né, fazemos, damos o melhor. Para quê? Para nos alegrar e também alegrar a Deus, sabendo que todos os dias Ele está conosco, nos guiando, nos direcionando, e nós fazendo a sua vontade, e nós oferecendo o melhor. Temos que oferecer o melhor. Temos que fazer o nosso melhor todos os dias para alegrar a Deus, né? Oferecer, como diz, as suas finanças, que eu já falei, né? Entregar os dízimos, as ofertas, o seu talento, né? Tudo que você saiba fazer, o seu melhor, você tem que entregar isso a Deus, né? E aos olhos do Senhor, Ele reconhece. E muitas vezes eu creio que Deus fica maravilhado pelas coisas que nós fazemos de bom. Amém? Entregar totalmente o coração a Deus. Achamos o Senhor quando buscamos de coração. Jeremias 29:13. Priorizamos o reino. Mateus 6:33. Amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamento. Mateus 22:37. Buscamos as coisas que são de cima. Colossenses 3:1-2. Então, aqui, alguns versículos está falando, né? A gente amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar a Deus sabendo que Ele é a primeira prioridade das nossas vidas. É quando nós reconhecemos que Cristo é o único Salvador das nossas vidas, que é o nosso dono, e nós temos que amar a Ele, né? A nossa maior prioridade é Cristo Jesus. Por mais que nós temos família, nós temos esposos, filhos, né? Nossa família, nossos parentes, não importa. Você tem que colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Nunca se esqueça, buscar primeiro o reino e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas, né? Buscar primeiro ao Senhor, né? Colocar Ele na sua vida em primeiro lugar, né? Primeiro lugar, Cristo Jesus. Segundo, seu esposo, sua esposa. Terceiro, seus filhos. Quarto, sua casa. Quinto, a igreja. Então, são prioridades da nossa vida, né? A nossa vida com Cristo, ela tem que ser fundamental, ela tem que ser, ela tem que estar relacionada. Amar a Deus acima de todas as coisas é amá-lo mais do que os bens físicos e materiais. Amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento é amá-lo com as emoções e a consciência.
Então, é você ter consciência que você tem que amar Ele acima de tudo, né? É Ele em primeiro lugar na sua vida que tem que ser. É Ele. A salvação é individual. Cada um tem a sua individualidade com Deus, né? Então, nós temos que ter isso em mente, né? A palavra de Deus, buscar é um ato concreto e direção a alguma coisa. E pensar é o processo mental que antecede as nossas ações. Então, quando a gente tem isso em mente, que Deus, Ele está acima de todas as coisas, é porque Ele vem em primeiro lugar em nossas vidas, certo? Por mais que você tenha bens materiais, físico, não importa, né? O que importa é primeiro a Deus. Em primeiro lugar, você ter um relacionamento com o Senhor, né? Em primeiro lugar, você amar Ele acima de tudo, né? De todas as coisas, né? A própria palavra dele diz: ame o teu Deus de todo o coração, de todo o teu pensamento, toda a sua força, né? Você amar a Deus, né? Você ter uma vida regida por Deus, né? Você direcionada, né? E a partir do momento que você aceita Jesus como seu único Salvador, você está vivendo para Cristo. Por quê? Porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Por morrer amor por mim e por você. Amém? Usar a fé. Chegou também uma parte muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Hebreus 11:6. É quando você tem uma fé, né? Você reconhece que Cristo é o único Salvador da sua vida. E você tem uma fé dentro de você, que você acredita naquilo que aos seus olhos não vê, né? Você tem uma fé viva que vem do alto. Então, a nossa fé, ela tem que vir do alto, ela tem que vir de Deus. E quando você vive para Cristo, né? Você vê que Cristo é galardoador. Porque tudo que você faz de bom nessa terra, tudo que você faz o bem, né, o seu galadão lá no céu vai transbordando. Por quê? Porque Deus, Ele é justo, né? Tudo que você faz de bom aqui na terra, o seu galadão lá em cima tá enchendo, né? Tá aumentando. Então, reconhecer que Deus é galador, né? Dos que buscam. Porque você crê em Deus, né? Porque Ele é seu Pai, Ele é seu protetor. É Ele que te ajuda nas dificuldades, né? Nos momentos difíceis, né? Porque o homem em si, ele é falho, né? Muitas vezes ele é falho, né? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus nunca volta atrás. Ele cumpre as suas promessas. O homem não. O homem, ele falha com as suas palavras. Promete algo que muitas vezes não é aquilo que Deus quer fazer. Amém? Frequentar a sua casa. Aqui, frequentar a sua casa é a igreja. Pedro e João sabiam... Perdão, irmãos. Pedro e João subiam ao templo para orar. Atos 3:1. Jesus disse: a minha casa será chamada a casa de oração. Os apóstolos, Paulo entrou no templo para orar e foi arrebatado. Atos 22:17. O templo é um lugar consagrado onde presta culto exclusivo a Deus. É o local preparado, né? A igreja somos nós.
mas nós temos, né, um lugar preparado para cultuar o nosso Deus, né, que é a igreja, o templo, né, o local ali para você estar cultuando ao Senhor, reconhecendo que Ele é o seu único Jesus Salvador da sua vida, né, que é através da sua na sua presença, né, nós consagramos as nossas vidas a Ele, e Ele cuida de mim e de você, né? Então, é isso que leva a nós a chegarmos mais a Deus. Então, recapitulando, né? Orar mais, as formas de buscar mais a Deus. Orar mais, meditar na palavra de Deus, adorar mais, ofertar o melhor para Deus, entregar totalmente o coração a Deus e usar a sua fé e frequentar a sua casa, que é o templo, onde é um local preparado para que nós possamos cultuar a Ele, né, nos finais de semana ou durante a semana, enfim. O terceiro é resultados na vida de quem busca mais a Deus. Encontre o Senhor. Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Isaías 64:4. Ajudando-o com a mão poderosa e destra elevada. Salmo 8, 9 ao 13. Pois não há outro semelhante a ele. Salmo 86, 8, 10. Que sustenta com a destra da sua justiça. Isaías 4:10. Está nos céus e faz tudo o que ele apraz. Portanto, ninguém pode impedir o seu agir. Isaías 43:13. Então, Deus trabalha com aquele que confia, né? Deus trabalha naquele que espera, né, a resposta do Senhor, né? Quando nós temos esperança, nós colocamos algo na mão do Senhor, um propósito, né, ou uma luta, né, e nós temos a esperança que Deus vai responder no tempo certo. Então, é quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando nós levamos as nossas vidas, nós entregamos e nós temos uma vida de santidade, de edificação na presença de Deus, né? Leva os nossos olhos a adquirir fé, adquirir também o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus trabalha do jeito que Ele é, né? Deus trabalha em nossas vidas da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quer. Então, o trabalhar de Deus leva a nós termos esperança, fé, né? Leva a nós termos uma vida consagrada a Ele, uma vida de esperança, sabendo que o próprio Deus cuida de nós e de todas as coisas. Então, nós temos que confiar em Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos, é a nossa confiança no Senhor. É o agir dele, deixar o agir dele nas nossas vidas. Não nós queremos agir com as nossas próprias mãos, mas sim deixar que ele venha responder no tempo dele. Amém? Deus age em seu favor. Deus disse através do profeta: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vós dar o fim que esperais, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, é quando você tem esperança e deixa Deus agir em seu favor, né? Quando Deus vem sobre a sua vida, né? E te consola, te ampara, mas também age por você, né? Ele luta por você. A Bíblia fala que as lutas são grandes, a batalha é do Senhor e a vitória é nossa. É quando nós
esperamos que Deus vai à frente e guerreia por nós, né? A nossa forma fundamental é nós estarmos orando sem cessar. É quando nós dobramos nossos joelhos, nós reconhecemos nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas, muitas vezes, incapacidade, né? Mas nós sabemos que o agir de Deus, quando Ele vem sobre as nossas vidas, Ele vem para trabalhar, muitas vezes, com o nosso caráter, com o nosso eu, né? O nosso eu, o nosso ego, né? Quando Deus trabalha conosco, porque a palavra de Deus diz que Ele quebra o vaso velho e transforma, né? E faz um vaso novo. Então Ele transforma a nossa vida pelo poder da oração, pelo poder da graça, da justificação. Deus nos molda, Deus nos faz novo, né? E o agir dele sobre as nossas vidas, o trabalhar de Deus, é quando Ele muda as nossas atitudes e ações. Quando nós reconhecemos que Deus é o único Salvador das nossas vidas. Amém? Diz assim: e ao ouvido, Daniel começou a buscar, e o varão Gabriel voou rapidamente até ele, trazendo a resposta antes do profeta terminar a oração. É você ter ouvidos para ouvir tudo aquilo que Deus vem falar com você, através da sua palavra, através das suas administrações. É quando Deus até mesmo fala com você, né? Diretamente. Então, é você ter ouvidos para a voz de Deus. Você ouvir tudo aquilo que Deus está mencionando para você. É você aprender com Deus, né? Todas as coisas. É você ter uma vida regredada a Deus. É você ter uma intimidade com Ele. Amém? Recebe revelações. E disse o Senhor: ocultarei eu, Abraão, o que faço? Gênesis 8:17. Deus revelará coisas tremendas ao que buscar. Então, Deus revela. A partir do momento que você deixa Deus entrar na sua vida e você vive na obediência, né, da sua palavra e dos seus mandamentos, o próprio Deus, Ele vem agir sobre a sua vida. O próprio Deus vem revelar para você todas as coisas. Amém? Aproxima-se de Deus e Deus dele. Abraão era amigo de Deus. Tiago 2:23. Moisés falava com Deus face a face. Olha aí, Moisés falava com Deus face a face. O único da Bíblia que pôde ver Cristo foi Moisés, face a face. Êxodo 33:11. E não houve nenhum profeta como ele. Deuteronômio 34:10. Deus deu testemunho de Jó. Jó 18. E Daniel era um homem muito desejado. Daniel 10:11. Cheguemos a Deus e Ele se chega a nós. Então, a gente vê assim, homens que eram profetas do Senhor, eles tinham uma intimidade com Deus, né? Eles tinham um relacionamento. E nós cristãos, nós temos que ter essa intimidade com Deus também, ter esse relacionamento. Quando nós estamos debaixo da mão do Senhor, debaixo da vontade dEle, nós temos esse privilégio grande de estar na presença do Senhor, buscando, né, reconhecendo que a nossa intensidade, a nossa busca
interior, ela tem que ser intensa a Deus. E quando nós nos achegamos a Ele, Ele nos achega a nós. Então, aleluia, irmãos. É um privilégio muito grande quando você serve a Deus e você tem um coração grato, reconhecendo as coisas que Deus fez na sua vida e reconhecer que Ele é o seu Redentor, reconhecer que Ele é seu Pai, reconhecer que Ele é aquele que está acima de tudo, que governa tudo. Amém? Chegará o dia que estará diante dele por toda a eternidade. Vamos possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Ele já sabia quem você é. Ele já sabe quem você é. Tudo o que você faz, Ele já sabe. Porque antes da gente falar, a Bíblia fala que antes da gente falar, antes da gente pensar, Ele já sabe tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer. Então, Deus é único, Deus é grande, Deus é maravilhoso, né? E a nossa herança maior não está aqui na terra, está lá no céu. O nosso galadão explodindo, né, de grandes coisas, né, que nós fazemos aqui, o bem que nós fazemos aqui, o nosso galadão está crescendo lá no céu, né? Oh, glória. Conclusão. À medida que buscamos mais a Deus, nos separamos das coisas terrenas e o nosso relacionamento com Ele se toma mais profundo, até que chegamos ao grande dia do Senhor e sejamos transformados. Buscaremos, pois, a Deus para vivermos o extraordinário preparado por Ele, as promessas de Deus, né? A nossa busca por Deus tem que ser intensa, né? Porque nós temos projetos, nós temos sonhos, planos, propósitos que nós colocamos na mão do Senhor. Então, quando nós temos uma vida integrada com Deus, né? Nós colocamos tudo isso na mão do Senhor, Ele nos responde no tempo certo, no devido certo. Então, quando nós buscamos, né? Quando à medida que buscamos mais a Deus, nos separamos das coisas terrenas, as coisas desse mundo, né? Quando o nosso interesse como cristão, pessoal, é estar na presença do Senhor, é ter uma vida consagrada a Ele, é ter uma vida cheia da sua presença, da sua palavra em nossas vidas, de também ter uma vida cheia de exemplo, como Deus, né, como Jesus viveu na terra. Então, ter uma vida transformada debaixo do seu poder, da sua graça, né, e viver as coisas extraordinárias que Ele nos dá. Ele nos dá várias oportunidades de vivermos, irmão. E é muito gratificante saber que Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Amém? Que essa palavra venha edificar a mim e a você, que nós possamos nos achegar a Deus com mais profundidade e que cada dia mais a nossa entrega seja total a Ele, que nós possamos reconhecer que não somos nada sem Ele, que enquanto nós vivemos, né, em Cristo Jesus, que Ele venha fazer a sua vontade nas nossas vidas, que as nossas vontades venham morrer, mas que a vontade dEle venha permanecer em nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor entre, Deus, com definições, né, em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos levar ao trono da tua graça, né, ao cativo da tua graça. Ó Deus, e sabemos que tudo coopera para o bem daquele que o ama. Ó Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos.
Ó Deus, coloca sobre nós, Deus, a sua vontade, o seu querer, e rege as nossas vidas, Senhor, com graça e poder. Sabemos que há tantas coisas, Senhor, que nos tira dos teus olhos, que nos tira, né? Sabemos que há tantas coisas que nos separa do Senhor. Ó Deus, fortalece o nosso coração. Separa, Senhor, aqueles que estão em crise, Senhor, nesse momento, abalados, muitas vezes entristecidos, injustiçados. Ó Deus, que o Senhor ponha a tua mão sobre essas vidas, Senhor. Perdoa os seus pecados, suas iniquidades, transgressões, mas que o Senhor os ajude, Senhor, para o louvor da sua glória. Eu peço ao Senhor que o Senhor enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração da tua presença e ajuda-nos, Senhor, sobre todo e qualquer situação. Por isso, fortalece, Senhor, as nossas vidas diante da tua presença, sabendo que o Senhor coopera para o bem daquele que eu amo. Por isso, fortalece a vida dos teus, Senhor. Ajuda aqueles que estão muitas vezes entristecidos, abalados, né, fora do padrão do Senhor. E nos perdoa, Senhor, por sermos inconstantes, Deus, muitas vezes sermos fortalecidos, Senhor, na tua presença. Isso, Deus, fala conosco através da sua palavra, que através da sua palavra nós possamos ser renovados, Senhor, a cada dia. Que o Senhor esteja aí falando ao nosso coração para o louvor da tua glória. Por isso, Deus, vem com o teu agir sobre a tua igreja, sobre todas as coisas, e nos ajuda, Deus, a ter uma vida reconhecida por ti. Por isso te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra. Que essa palavra venha fazer efeito na minha vida e na sua vida, edificando, fortalecendo, renovando os nossos, nossos princípios com Deus, que essa palavra ela vem ser rema em nossa vida, que ela venha transformar pelo poder da palavra, porque Deus, Ele é, nossa, esqueci a palavra, Ele nos ajuda, a reconhecer que somos pecadores, reconhecer que muitas vezes somos injustos, com determinadas coisas, mas nós, quando reconhecemos que pecamos, que estamos errados, e nós queremos ter uma vida consagrada a Deus, é um privilégio muito grande. E por essa razão, irmãos, eu sou grata muito a Deus. E aproveitando, se inscreve aí no meu canal Maristela Yoshihara, aperta no joinha, para que você possa estar ajudando, e também apertando o sininho de notificações para você receber mais conteúdo. Amém? Então fica na paz. Um abraço a todos. Ora por mim que eu estarei orando por vocês. Amém? Tchau. Até o próximo vídeo.